Então já deu para você pegar aí Atos dos Apóstolos capítulo 10. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia a Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu trago essa palavra nesse momento que nós vamos conversar um pouco, meus amados, porque, primeiro, eu gostaria que você gravasse. Cornélio, ele não fazia parte do povo da aliança. A aliança que Deus tinha feito com o povo dele não era com todos os povos. Existiam muitos outros povos, como eu já andei falando aqui, os cananeus, os amorreus, os heteus, os jebuseus. Eram povos, na verdade, idólatras, que tinham suas idolatrias, fabricavam seus deuses, adoravam a lua, adoravam Baal, adoravam bezerro, enfim, adoravam muitas divindades que eles mesmos criavam, e foi se tornando um povo idólatra, afastado de Deus. Se tem uma coisa que abomina o Senhor, é a idolatria. E para agradar as suas divindades, esses povos praticavam pecados de tudo quanto é jeito que você possa imaginar, perversidades que você possa imaginar, tudo que você possa imaginar de arbitrariedades à vontade do Senhor, até mesmo sacrifício de crianças, orgia sexual e tantas outras, bebedeiras, sacrifícios humanos. Eles se cortavam para agradar as suas divindades. Então existiam muitos povos que não estavam dentro da aliança. Aí você pode me dizer, não estava dentro da aliança e eram todos idólatras, perversos? No caso de Cornélio, não. É interessante. Ele era um gentil, romano, gentil, ele era pagão. Ele não estava dentro desse número de pessoas escolhidas e eleitas. Automaticamente, o que é que nós poderíamos dizer? O que Pedro diria? E que foi o que Pedro disse? Ele é um impuro. Ele não é circuncidado, ele não tem a marca da aliança. Deus não vai abençoar essa pessoa. Ele não está entre aquele grupo de eleitos. Ele é um gentil, ele é um pagão. Ele não ora em línguas, ele não tem visão, não tem profecia, ele não prega. Como é que pode um homem desse ser abençoado? Como é que pode um homem desse contar com os benefícios da graça de Deus? Porque, infelizmente, irmãos, nós medimos a nossa espiritualidade por essas coisas. Eu já oro em língua, oro em 450 tipos de línguas diferentes. Eu interpreto, eu curo. Eu sou um ótimo pregador, um ótimo formador. Eu sou uma pessoa obediente na comunidade. Tudo que pede me fazer eu faço, eu não questiono nada. Porque eu prefiro errar com a igreja do que não errar com ela. Um pensamento que para mim é um absurdo, né? Eu prefiro errar com a igreja e desobedecer a palavra. Isso para mim é um absurdo. Onde que está isso na Bíblia? Então, Cornélio talvez se encaixaria nesse grupo de pessoas impuras, pagãs, pessoas que não eram circuncidadas, que era doutrina, né, dada a Moisés. Ele não fazia parte dessa estrutura de fé. Então, olhando para Cornélio, nós poderíamos dizer, esse, infelizmente, está perdido. E aí, sábado eu até gostaria de trazer para você, porque ele era um centurião da corte chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que qualidade!
Olha que homem exemplar, mas ele não fazia parte da herança. De que forma esse homem poderia chamar a atenção de Deus? A gente vai falar desta maneira. De que jeito, então, esse homem chamou a atenção de Deus? Ele não tinha o batismo, gente. Ele não tinha o batismo, nem o sacramental, nem o batismo do Espírito Santo. Ele não tinha. Ele era um pagão. Você sabe o que é o pagão? Ele era um pagão. Ele não tinha na vida dele esse sinal de conversão, de cristianismo na vida dele. Tanto é que Pedro ficou horrorizado quando, falando de Deus para ele, falando do reino para ele, ele foi batizado no Espírito Santo. Pedro ficou assustado. Por quê? Porque ele era um impuro. Não precisa você ler muito no caso de Cornélio para você entender que ele não fazia parte da herança. Mas eu então começo a prestar atenção que, veja, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Nessas visões aí que o pessoal anda vendo, aquelas coisas que não se cumprem. Que tá uma avalanche agora, né? É visão para tudo quanto é lado, é profecia que não se cumpre, é cura que não se cumpre. Porque as coisas de Deus se cumprem. São orações e orações e orações e orações que às vezes banalizam, porque é uma coisa que não traz crescimento, né? Eu até quero dizer para você, orar, vamos dizer assim, orar até que se ora, mas de que forma se ora? Lembra daquela passagem, pedi e não recebeis? Então ora, mas ora de maneira errada. Não acontece, a graça não vem. O caso de Cornélio, meu Deus, eu já li essas passagens muitas das vezes, mas eu quero trazer algo novo. Versículo 3. Quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas. Ele não chamou a atenção de Deus por ser nenhuma outra coisa, mas ele chamou por causa das suas orações e das suas esmolas. Tem subido para a memória diante de Deus. Olha só a referência de um homem pagão. Quantos de nós somos cristãos e as nossas orações não sobem diante do trono, não tem resposta? Não damos esmolas e não fazemos mais nada. Claro que isso, dentro da religião judaica, era um capricho dele. Mas isso chamou a atenção de Deus. E você percebe que eu disse, meu amado, que ele não tinha batismo no Espírito Santo. Ele não era um João Batista que pregava para cima e para baixo. Ele era uma pessoa comum. Ele poderia ser aí um lavrador, um professor. Ele poderia ser um auxiliar administrativo, um cobrador. Sabe? Qualquer um de nós. Pessoas comuns, que trabalham no comércio, que trabalham numa siderúrgica, numa metalúrgica, no comércio. Não tinha expressão. Você não vai ver mais falar de Cornélio na palavra. Vai passar-se aqui. Mas é interessante porque ele era, além de tudo, um homem exemplar. Presta atenção, olha. Versículo 2, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E um pagão. Um pagão. Por isso que Pedro ficou horrorizado. Porque Pedro, nós somos herdeiros da promessa e tudo mais. Pedro ficou horrorizado porque aquele homem foi batizado no Espírito Santo. Aquele homem foi batizado no Espírito Santo. Aquele homem foi batizado no Espírito Santo. Aquele homem não ficou com regras. Sou batizado, crismado, tudo. Isso tudo é muito bom. Mas não é isso que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é uma vida piedosa, uma vida de oração. Uma vida de audição, de visão espiritual, de conversão. E não é só um não.
Amados, o exemplo dele conquistou toda a casa dele. Quando falava casa, não eram só os filhos não, os familiares todos. Todos que faziam parte da família dele se ajuntaram para ouvir a palavra do Senhor. Por causa do zelo, por causa do capricho, por causa da seriedade que ele levava a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós frequentamos a igreja desleixado, de qualquer jeito. Como é que nós vamos chamar a atenção de Deus? Se nem dos nossos familiares a gente chama a atenção. Se nem dos nossos familiares a gente consegue conquistar. Às vezes a tua esposa olha para você e fala: você louva a Deus na igreja, mas aqui em casa você é um carrasco. Aqui em casa você é uma pessoa violenta. Aqui em casa você é o bemberrão da família, o que dá mau exemplo. Entendeu? Aqui em casa você não tem doutrina, você só tem na igreja nos finais de semana. Como é que você vai chamar a atenção da tua esposa? Como é que a tua esposa vai para a igreja? Como é que você, esposa, vai chamar a atenção do seu marido? Se você vai para a igreja bonitinho, mas você é uma tremenda de uma pessoa que não perde o capítulo da novela. Logo cedo está batendo boca o vizinho, falando os outros. Não vai, o seu esposo olha para você e fala: não vale a pena. É exemplo dos filhos também. Você vai no grupo, você é uma bênção lá no grupo, você vai no retiro, sabe? Você vai no retiro, você louva, você faz todo mundo dar risada no retiro, jovem. Na tua casa você é um carrasco, você não obedece seu pai, você está matando a tua mãe de tanto sofrimento. Você só dá dor de cabeça pro teu pai. Mas chega naquele retirão de jovem, você é o cara. Você brinca com todo mundo, o pessoal xinga você, você faz todo mundo dar risada. Mas na tua casa você está adoecendo o teu pai e a tua mãe. Como é que você vai chamar a atenção de Deus? Você tem dons maravilhosos, mas você não leva a sério. Você jovem que é o bambambam da casa, aí o bonitão. Você vai na igreja, faz aquela carinha de santo, você ora, você comunga, você é o maior pegador de mulher. Você sai para as baladas no final de semana, aí você pega a mulherada, aí domingo você vai na igreja para agradar tua mãe e teu pai. Põe tua mão na consciência se você está chamando a atenção de Deus. É por isso que está... A igreja, no todo o contexto dela, está banalizada. Por causa de pessoas que têm esse tipo de atitude. E depois vai dizer que está servindo a Deus, que pé a Bíblia. Põe a mão na consciência, irmão. Cornélio está 10 mil vezes na frente de você. Ele era pagão, não tinha batismo, não falava em língua, não profetizava. Nem era tido como povo da herança, mas era zeloso e homem de oração. Ele não causava divisão, não. Ele era sincero, transparente, tinha um compromisso com Deus. Porque talvez você está cheio de compromisso com o ser humano. O ser humano está te abraçando, estão te beijando, mas você não está honrando a palavra do Senhor. Quantas coisas que você diz que faz e que pratica como religião, mas que não tem nem amparo bíblico. E aí você vai dizer o quê? Prefiro errar com a igreja? Põe a mão na tua consciência, escuta o que Deus quer falar para você. E eu não estou dizendo isso porque eu acho. Eu não estou dizendo isso porque eu penso. Eu estou dizendo isso porque eu vivo essa realidade, eu sei. Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu sirvo a Deus. Eu não posso fazer carinha de anjo, não. Eu estou louvando a Deus aqui hoje, na igreja, lá no altar, mas nas festinhas na minha casa eu estou bebendo, eu tô falando piadinha. Né? Aí tem um show aí, esse show rural que tem em Pinda aí, eu tô lá com a galera lá e acho que pode. E acho que tá tudo certo, porque afinal de contas eu sei filtrar, afinal de contas eu sou convertido. E aí se forma um povo inconstante, porque você é um líder, uma líder, você vai formando pessoas do seu jeito. Pessoas inconstantes, inférteis, que não têm fruto nenhum. Quantos retiros você já fez, meu jovem? Quanto que as pessoas investiram em você, para quê? Então eu vejo que Cornélio está bem na frente da gente. Ele era piedoso, ele dava suas esmolas, a família inteira dele acompanhava ele. Então o que aconteceu? Na hora que Pedro foi falar para ele do evangelho, das boas novas de Jesus, ele foi batizado do Espírito Santo sem passar pelo sacramento, que a gente fica falando. Você tem um sacramento, até do seu matrimônio, mas você é infiel. Sabe, sua esposa viajar, você compra fita pornô para você ver aí. O que adianta isso? O que adianta essa carinha trabalhar na pastoral, trabalhar no movimento? Se você está traindo a igreja. E aí quando você fala, ninguém se converte.
E aí começa a falar um monte de coisa para agradar as pessoas, aí lota, aí vem aquele monte de gente, porque não tem doutrina. Nossa, mas vocês estão radical. A questão não é ser radical, a questão é de respeitar a palavra. Fica aí respeitando essa maneira humana de aceitar Jesus Cristo na tua vida, que você vai ver onde vai dar, meu irmão. Não vai dar em nada. Deus não levou você de maneira incorreta. Deus não brincou com você. E Ele poderia ter feito de outro jeito. Mas nós não. A nossa geração, pode ter certeza, a nossa geração é uma geração de fim de tempo. Está sendo difícil ser cristão. Quando você pegar firme na palavra e respeitar e honrar Jesus, esse Jesus que você acredita nele, a hora que você começar a honrar pela palavra, pela obediência na palavra, você vai ver o quanto de paulada que você vai levar. Mas enquanto está tudo tranquilo, você vai no retiro com 150 mil pessoas, chega na madrugada, vale de tudo, e depois no outro dia você fala, foi bom, mas que é isso? E a palavra de Deus que está na mão de todo mundo? Tem que ter ordem. Que tem esse negócio de baladinha de cristão, de amanhecer para a rua, não dá certo. Esse negócio de baladinha de cristão, de cristoteca de madrugada, isso é papo furado, conversa para boi dormir. E digo para você, mãe e pai, que deixa os teus filhos em balada cristã, que amanhece para a rua, olha, toma cuidado. Porque se usa o nome de cristão para pretexto, por pretexto, mas vive uma carnalidade. E é isso que nós estamos vendo. Nossos filhos, quanto mais cedo, estão entrando numa atividade sexual. E muitos filhos nossos, dentro da igreja, se engravidam logo cedo. Têm experiência na área da sexualidade. Estão expostos aos perigos do mundo. Cornélio era pagão, está atrás de você, mas a família dele inteira era temente a Deus. Fica nessa carnalidade fazendo carinho pro teu pai, pra tua mãe, para agradar ele, para deixar isso aí para balada. E lá, longe deles, a gente fica exposto a toda essa malignidade que o diabo está fazendo. Pensa que o diabo tem asa não, viu? Pensa que o diabo tem asa, é um corvo que vai ficar na sua casa não. Ele trabalha nessas áreas que denigra a imagem e semelhança de Deus que está em você, meu irmão, minha irmã. E é isso que nós estamos assistindo. Então pega esse capítulo de Atos 10, a hora que você for para a tua igreja, para a tua pastoral, para o teu culto, para a tua missa, a hora que você for aí liderar aqueles que você lideram, e não ignora a palavra com heresia não, meu amado. Não ignora não. Porque vai te custar caro cada alma que Deus permitiu que tivesse aí para receber um alimento sólido da palavra, e não heresias e mentiraiada. Isso serve para mim, que estou na frente de trabalho, serve para Fernanda, que também fala da palavra, serve para você que é líder de comunidade, e para você que é padre e pastor. Para todos nós. A quem muito deu, muito será cobrado. Entendeu? Então, eu penso que a Bíblia está na mão de todo mundo, mas ela não está no coração de todo mundo. Ela não está. Se aplaude a Bíblia, se faz festa para a Bíblia entrar na igreja, todo mundo bonito, sorrindo, paz daqui, paz dali. Mas compromisso com a Bíblia é diferente. Ela gera santo, gera santidade, gera conversão. Gera visões que se concretizam. Não é esse monte de coisa de esoterismo que tem enrolado por aí, não. Estou vendo isso, uma cachoeira voando para cá e para lá, e não acontece nada. Banalizou-se tudo isso. Por isso, o que nós colhemos hoje, muitas das vezes é fruto de banalidades. Tem nada de cristão aí. Se tivesse, meu amado, o Brasil era exemplo para o mundo de conversão. Mas não é. O que a gente vê, na verdade, não é. E só para encerrar, eu quero convidar você sábado a estar no programa Via 40, que nós vamos estar falando um pouco mais sobre Cornélio. Mas eu quero dizer uma coisa para você já, porque o nosso tempo aqui voa, graças a Deus. Quero dizer uma coisa para você. Esse final de semana nós tivemos a notícia de mais uma jovem que foi embora cedo, um talento maravilhoso. Assim como tantos outros. E você que acompanha as notícias sabe. Não sabemos que credo ela era, se era que tinha, se é que tinha. Mas na hora da televisão dar essa notícia, exalta a pessoa lá em cima. Uma pessoa que estava numa situação difícil. Na hora de falar de uma nova droga, fica 2, 3 horas dando a reportagem. Na verdade não está falando mal, está apresentando. Na hora que alguém morre, né, se for o caso de overdose, ainda está para se sair. Mas tudo indica que sim, que era uma usuária, uma pessoa que ficou enferma com isso.
Aí a notícia vai lá e fala, vamos homenagear, vamos aplaudir que ela está lá no céu orando por nós e que isso tudo, isso, aquilo. E passamos para ver os gols do Fantástico. Vamos ver os gols agora e tal. Esquece. Vamos tomar cuidado também com essas coisas. Tomar cuidado, porque o cristão, ele tem que ter discernimento. Senão, ele só é cristão, mas não é convertido. E não adianta nada. Não adianta nada. Deus abençoe você. Estamos a 4 minutos, temos que encerrar, mas estamos preparando um estudo sobre Cornélio, sobre a realidade dele, trazendo essa realidade para a nossa realidade. Deus abençoe. Continua que a gente tem mais 4 minutinhos aí.